Agradecer ao Dr. Miguel. Depois teremos discussões após as palestras. Bom, vamos prosseguir com a doutora professora Melinda Beccari, pós-graduanda do programa de mestrado do Centro de Estudos de Genoma Humano, pesquisadora na linha de esclerose lateral amiotrófica, parceria com o Grupo Fleury e apoio do Instituto Paulo Gontijo. Ela vai nos brindar falando um pouquinho de célula-tronco e aplicação na esclerose lateral amiotrófica. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Como já foi dito para vocês, vou falar um pouquinho sobre as células-tronco, a aplicação dessas células na esclerose lateral amiotrófica. E, assim, quando a gente fala sobre células-tronco, a primeira coisa que vem à mente é a terapia celular. Mas é importante ressaltar que não é só para isso que elas são usadas. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, primeiro é como alguns tipos de célula-tronco são usados como modelos de estudo, e que tipos de dados elas geram, que tipo de estudos a gente consegue fazer com essas células. E depois eu vou entrar nessa parte de terapia celular. Então, onde que a ciência conseguiu chegar até o momento e em que pé que estamos nessas pesquisas. Então, para começar, eu acho importante conceituar o que são as células-tronco, porque se ouve falar muito na mídia e diversos veículos, é importante saber o que elas são. Então, as células-tronco elas são células capazes de autorrenovação, ou seja, quando elas se dividem, elas podem gerar mais células-tronco, ou também se diferenciar em múltiplos tecidos. Então, as células-tronco elas podem ser classificadas de algumas formas, entre elas pelo potencial que elas têm de diferenciação. Então, nós temos células-tronco totipotentes, que podem formar todos os tecidos do corpo e os anexos embrionários. Temos células-tronco pluripotentes, que são capazes de formar mas todas as células do nosso corpo. Então, são as células-tronco embrionárias, que vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento, e as células IPS, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E temos também as células-tronco multipotentes, que elas já estão num estágio um pouco mais avançado de diferenciação, mas ainda são capazes de gerar mais de um tipo celular. Mas assim, eu falei que essas células são usadas para modelos de estudo, né? Mas se temos os camundongos transgênicos, se a gente tem modelos animais, por que essas células são tão importantes? Então, por mais que nós consigamos muitos dados através desses modelos animais, eles ainda são biologicamente distintos quando comparado com seres humanos. Então, a progressão da doença é distinta, as respostas a determinados compostos também é distinta, o que torna importante a gente conseguir estudar também um modelo um pouco mais semelhante ao que nós observamos nos pacientes. E os modelos celulares, eles permitem o estudo de vias moleculares de forma mais precisa e analisar também respostas a diferentes compostos. Então, se torna um modelo muito importante que a gente tem para esses estudos. Então, eu vou começar falando um pouquinho das células-tronco embrionárias. Então, os primeiros estudos de modelo celular foram feitos com essas células. E, como eu disse anteriormente, elas são células pluripotentes, então elas são capazes de gerar centenas de tipos de tecidos, de tipos celulares. E, justamente por ter esse alto potencial, um dos grandes desafios de trabalhar com essa célula é controlar esse processo de diferenciação. Então, foi gasto muito tempo tentando transformar essas células em neurônios motores, especificamente, para poder fazer esses estudos. E, assim, quais são os principais resultados que essas células-tronco embrionárias mostraram para a gente? Que apenas repor neurônios motores perdidos não seria suficiente. Então, o que se observa em vários estudos de cultivo com vários tipos celulares é que o ambiente em torno dos neurônios motores também tem um papel muito importante na sobrevivência dele. Então, geralmente, na doença, o entorno dos neurônios motores é tóxico. E, assim, por mais que essas células sejam muito informativas, as células-tronco embrionárias ainda apresentaram alguns problemas para os estudos. Então, primeiro, eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar dos problemas éticos relacionados às células-tronco embrionárias, porque a obtenção dessas células requer a destruição de um embrião. E isso implica em várias questões éticas.
E para que seja possível estudar a esclerose lateral amiotrófica com essas células, primeiro é preciso passar essas células por um processo de engenharia genética e inserção das mutações que a gente conhece, que estão associadas à doença, para depois prosseguir com o estudo. Então, geneticamente falando, essas células ainda são diferentes das células dos pacientes. Então, além disso, elas não seriam representativas dos casos esporádicos, onde não se sabe quais mutações podem ter gerado o quadro desses pacientes. Então, como uma possível solução, foi desenvolvido em 2007, o que a gente chama de células-tronco IPS, de Induced Pluripotent Stem Cells. Então, são células-tronco pluripotentes também, só que elas são geradas a partir de tecidos adultos. Então, geralmente a partir ou de biópsias de pele, ou agora têm sido desenvolvidos protocolos a partir de células de sangue, são obtidas essas células são transformadas em células-tronco pluripotentes, e a partir desse processo elas são diferenciadas em vários estágios até chegar no estágio final de neurônio motor. Esses neurônios motores, eles são, então, os alvos de estudo. E, assim, por que esse modelo é tão interessante? Primeiro é que ele contorna o problema ético das células-tronco embrionárias. Então, como essas células podem ser obtidas de forma bem fácil, ou com uma biópsia de pele, ou com tirar um pouco de sangue e tudo mais, não existem mais implicações éticas. E, além disso, esses modelos são criados a partir de células dos próprios pacientes. Então, mesmo quando não se sabe o mecanismo que causou a doença naquele paciente, nós conseguimos estudar as células daquele paciente específico e entender um pouquinho mais sobre diferentes mecanismos que podem estar associados à doença. Então, que tipos de estudo podem ser feitos nessas células IPS? Então, por que elas são tão úteis? Por que esse é um modelo tão legal? Então, é possível criar milhares de compostos em neurônios motores. Então, existem estudos em larga escala que conseguem derivar os neurônios motores in vitro e testar muitos compostos em um curto espaço de tempo para entender qual efeito esses compostos teriam nas células dos pacientes. E, a partir disso, gerar possíveis moléculas terapêuticas. Então, é um estudo bastante inicial, é ainda pesquisa bastante básica, mas que pode gerar resultados bastante interessantes. Então, além disso, a obtenção de células a partir de pacientes com mutações diferentes ou de causas desconhecidas permite também a comparação dos mecanismos moleculares que levam à doença. Então, a comparação entre diferentes pacientes e por que nesses pacientes que tiveram uma causa diferente da doença, por que isso gerou o mesmo quadro clínico? E, a partir disso, gerar, então, possíveis alvos terapêuticos. Então, talvez o que seja bom para um determinado paciente pode não ser tão bom para outro. Então, esses estudos podem se tornar bastante interessantes nesse sentido. Mas, assim, se essas células, então, elas são de fácil obtenção, se a gente consegue transformá-las em neurônios motores, por que elas já não são usadas para terapia? Então, existem ainda alguns problemas que precisam ser contornados. Elas, quem sabe, futuramente poderão ser usadas, mas algumas barreiras ainda precisam ser quebradas. Então, primeiro é que essas células, elas têm um alto potencial tumorigênico. Então, por elas terem o potencial de gerar milhares de tipos celulares, elas também têm um alto potencial de gerar tumor. Então, injetar essas células em pacientes sem o cuidado, sem as pesquisas certas, pode gerar um outro problema que a gente não quer. Então, como eu tinha dito no começo, controlar o processo de diferenciação dessas células é bastante complicado. Então, estudos nessa área ainda são bastante necessários. Bom, agora entrando na segunda parte, né, sobre terapia celular. Então, que tipos de células têm sido estudados? Eu vou falar de 2 tipos principais e de 2 ensaios clínicos que têm chamado bastante atenção ultimamente. Então, os tipos celulares que têm sido usados são células multipotentes. A primeira delas são as células-tronco neurais, que são capazes de dar origem às células do tecido nervoso, e também células-tronco mesenquimais, que são isoladas a partir de muitos tecidos adultos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. E as células-tronco neurais, então, como eu disse para vocês, elas dão origem às células do sistema nervoso, como os neurônios, oligodendrócitos e astrócitos. E estudos iniciais com essas células em camundongos mostrou que existe um aumento de sobrevida quando esses modelos animais são tratados com esse tipo celular. Então, essas células têm chamado bastante atenção. E acredita-se que o efeito benéfico que essas células possam ter
vem pela liberação de moléculas ou fatores que auxiliariam em diversos processos. Então, esses fatores atuariam como fatores de neuroproteção, ou seja, eles ajudariam a preservar as funções neuromusculares, ajudariam a impedir a morte dos neurônios motores, e a redução também de processos inflamatórios, que poderiam também piorar um pouco o quadro dos pacientes. E, assim, um ensaio clínico que tem sido feito com esse tipo celular, ele está ainda em andamento nos Estados Unidos por uma empresa chamada Neuralstem. E essas células, então, que estão sendo usadas nesse ensaio clínico foram extraídas de um feto que acabou sendo abortado com 8 semanas. Foram extraídas células-tronco do sistema nervoso desse feto. E, assim, estudos iniciais pré-clínicos, ou seja, em modelos animais, mostraram que houve um restabelecimento de alguns circuitos neuronais. E que existiram diversos efeitos benéficos nesses modelos. Então, conseguiu-se partir para os ensaios clínicos. E o que eles estão fazendo de interessante agora, primeiro, é uma nova plataforma de injeção dessas células. Então, eles criaram uma plataforma que injeta células em diversos pontos da medula espinhal. E, além disso, eles conseguiram concluir um estudo de fase 1, que mostrou que essas células elas são seguras, elas não geram efeitos adversos nos pacientes. E agora, os estudos em andamento que estão acontecendo estão tentando mostrar se essas células têm um efeito benéfico ou não. Porque não adiantaria ter todo um esforço em torno de um tratamento se esse tratamento não for efetivo para os pacientes. Então, dentro dos próximos meses, provavelmente serão liberados os resultados dessa pesquisa. Bom, além disso, nós temos também as células-tronco mesenquimais, que, assim, dependendo do tecido de origem dessas células, do doador dessas células, elas têm características um pouco diferentes. Então, é uma população bastante heterogênea de células. Mas elas precisam ter algumas características em comum para serem classificadas como células-tronco mesenquimais. Então, a primeira delas é ser aderente ao plástico usado em cultura celular. Então, essas células são cultivadas em garrafas pequenas de plástico. Essas células, a primeira coisa que elas precisam fazer é ficarem aderidas a essas garrafas de cultura. Outra característica é que elas possuem moléculas ou marcadores específicos em sua superfície. Então, algumas análises de laboratório permitem ver quais são os marcadores de superfície dessas células e classificá-las ou não em células-tronco mesenquimais. E, in vitro, é possível diferenciar essas células em pelo menos 3 tipos celulares. Então, elas conseguem se diferenciar em adipócitos, ou seja, são as células da gordura, em osteoblastos, ou seja, células que compõem o tecido ósseo, e condrócitos, que são as células que compõem a cartilagem. Então, para serem classificadas como essas células, elas precisam antes passar por um processo de caracterização que mostra que são capazes de gerar esses 3 tipos celulares. E, atualmente, já foram obtidas células-tronco mesenquimais de praticamente todos os tecidos adultos. Então, elas são de fácil obtenção. E os principais tipos que têm sido estudados são os seguintes. Então, temos células-tronco de medula óssea, mas elas são diferentes das células-tronco hematopoéticas. É importante lembrar disso. Essas daqui são as que são usadas para tratar leucemias e coisas do tipo. E existem os células-tronco mesenquimais. Então, são tipos distintos de células-troncos de medula óssea. As células-tronco mesenquimais são encontradas também em tecido adiposo e tecido de cordão umbilical. E quais seriam, então, os efeitos principais? Por que essas células também têm sido bastante estudadas? Então, elas têm efeitos por, de novo, fatores que essas células secretam, ou seja, que elas jogam no ambiente e poderiam ajudar no entorno onde elas estão. Então, elas podem trabalhar com imunomodulação, ou seja, controlar possíveis processos danosos, como o processo inflamatório. Elas podem dar um apoio ao processo de angiogênese. A angiogênese é o processo de formação de novos vasos. Então, poderiam ajudar nesse processo, que também seria benéfico para os pacientes. Elas teriam efeitos anti-apoptóticos, ou seja, a apoptose é o processo de morte celular. Então, elas ajudariam as células a não entrarem nesse processo de morte. E sim, ajudariam, então, na sobrevivência da célula. E acredita-se que alguns fatores que essas células secretam possam ter efeitos benéficos para as células nervosas também. Então, um ensaio clínico que tem sido realizado em Israel por uma empresa chamada Brainstorm, ele utiliza esse tipo celular. E, assim, antes desse ensaio da Brainstorm, já foram feitos outros mostrando que as células tronco mesenquimais são seguras também. Então, são seguras para tratamento.
E esse ensaio especificamente, o que eles fazem? Então, eles isolam as células do tronco mesenquimais dos pacientes, eles tratam essas células com alguns fatores específicos, para que essas células passem a secretar alguns fatores benéficos para os neurônios motores, e reinjetam essas células de volta nos pacientes. Então, essa empresa já conseguiu concluir os estados de fase 1 e fase 2A, e estão aí para concluir um ensaio multicêntrico. Então, eles estão com esse ensaio em andamento, e daqui a um tempo eles vão dizer se esse tipo de tratamento vai ser benéfico ou não. Então, isso daí ainda está em estudo também. Então, mas, de novo, se célula-tronco mesenquimal já foi testada e parece ser segura, por que não se começa um tratamento? Por que em vez de esperar os resultados dessa pesquisa, já não se começam tratamentos atualmente? Então, existem alguns fatores que precisam ser levados em consideração para a terapia celular. Então, como eu disse no começo, as populações de célula-tronco mesenquimais, elas são populações bastante heterogêneas. Então, as suas características biológicas variam de acordo com o background genético e a idade do doador. Então, isso pode gerar diferença na atuação dessas células. Elas, de acordo com o tecido de origem, então, se são de medula óssea, de tecido adiposo, também vai variar as características biológicas dessas células. E o protocolo de isolamento também pode ser diferente. Então, a forma com que os tecidos são, por exemplo, o tecido adiposo, ele é processado num laboratório para que essas células sejam extraídas. Para isso, são necessários protocolos para esse tipo de extração. Só que esses protocolos podem ser mais ou menos eficientes, e a variação desses protocolos pode também gerar diferenças depois dessas células. E os resultados de pesquisas, mesmo usando modelos animais, que foram tratados com essas células, ainda são bastante divergentes. Então, como eu tinha falado, o protocolo de isolamento e cultivo dessas células, então não só isolar essas células, mas como essas células são mantidas em cultura, pode também influenciar como essas células vão atuar posteriormente. E são necessários também testes de verificação de transformação dessas células. Então, como elas se multiplicam muito no processo de cultivo, de cultura celular, isso pode também, quanto mais se multiplica, maior a chance de existir algum erro e essas células terem um tipo de transformação e virarem células tumorais. Então, esse processo precisa ser muito bem controlado. E outras variações de protocolo de tratamento precisam ser testadas antes também. Por exemplo, a quantidade de células que deve ser injetada. Então, se forem injetadas poucas células, não vamos observar efeito nenhum no tratamento. E células demais, pode ser que exista algum efeito prejudicial. Então, encontrar o equilíbrio entre o número certo, os protocolos certos, é bastante complicado. E até mesmo o local e protocolo de injeção tem que ser muito bem pensado. Existem injeções sistêmicas, ou seja, as células são injetadas de forma sistêmica e espera-se que elas encontrem os locais onde elas são necessárias. E versus injeções locais. Então, sabe-se que alguns locais estão afetados, então as células seriam injetadas naqueles locais específicos. Além disso, como eu tinha dito anteriormente, a idade do doador influencia no potencial dessas células. E se a causa for genética, será que um transplante autólogo não pode ser um problema? Então, se a gente sabe que um paciente de ela teve uma causa genética para a doença, será que pegar células desse próprio paciente que também vão carregar essa mutação não podem ter um efeito adverso? E transplante heterólogo, as mutações não estão presentes, mas existe então um processo de possível rejeição. Então são muitas variáveis que precisam ser levadas em conta antes de começar a tratar pacientes sem saber o resultado que vai se obter. Por isso que esses estudos são bem grandes e são lentos. Mas o importante é mostrar, a minha ideia é mostrar para vocês que os estudos estão caminhando, mesmo que lentamente. Mas muito trabalho tem sido feito, um esforço mundial para chegar em alguma coisa que realmente tenha um efeito. E para finalizar, então, a minha ideia era mostrar para vocês que os modelos celulares, a partir de células-tronco, então eles nos ajudam com conhecimento de vias moleculares responsáveis pela doença, então auxiliam muito na compreensão da esclerose lateral amiotrófica. E também eles ajudam a elucidar possíveis alvos terapêuticos. Então, a partir dos estudos de diversos compostos ou comparações de diversos tipos de células, ajudam a chegar nesses alvos. E existem ainda alguns desafios para a terapia celular que precisam ser superados. Então, por exemplo, numa terapia de reposição, se a ideia fosse substituir os neurônios motores que já morreram, quais barreiras a gente precisaria transpor?
Então, a primeira seria a inserção correta das células e de suas inervações, então garantir que os neurônios motores estão indo para o lugar certo, do lugar certo para o lugar certo. E a manutenção de um ambiente atóxico para essas células, então os estudos iniciais mostraram que isso também tem uma influência muito grande, para garantir que, tudo bem, a gente consegue colocar os neurônios motores lá, mas se eles não vão sobreviver, a nossa terapia não seria efetiva. E tentar controlar também os processos que levariam à morte do neurônio motor. E o que parece mais promissor no momento, então, seria a neuroproteção, ou seja, evitar com que os neurônios motores cheguem a esse processo de morte celular. Então, quanto antes a gente começar esses tratamentos, melhor. E os fatores liberados pelas células-tronco, eles poderiam, então, atrasar o início da doença ou também desacelerar a progressão, que já seria um acontecimento muito grande se a gente conseguir chegar nesse passo. E isso mostra, principalmente, a necessidade de um diagnóstico precoce, né? Então, o Miguel falou um pouquinho disso antes de mim. E, atualmente, vai gira em torno de 1 ano o tempo que os pacientes levam para conseguir um diagnóstico. E esse diagnóstico é clínico. Então, a partir do momento que a gente conseguir um diagnóstico precoce, eu acredito que os estudos clínicos vão avançar de forma muito mais rápida. E existe um esforço mundial não só para entender a doença, para buscar uma terapia, mas também para buscar um diagnóstico mais rápido e efetivo. E, bom, é basicamente isso que eu tinha para contar para vocês. Eu imagino que vai ter uma sessão de perguntas e respostas depois. Se tiverem perguntas, depois eu tento responder. Obrigada.